E bora lá para mais um episódio do nosso aqui, ó, CF Boc Talks. Hoje, eu e o Rafa estamos aqui com uma convidada de peso. Por favor, Marcela Blume, se apresente aí para a galera. Uhum. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, para poder falar sobre o assunto que eu mais amo falar, né? Bom, meu nome é Marcela Blume, eu sou fisioterapeuta e profissional de educação física, sou treinadora nível 2, né, pela CrossFit. Tenho academia de CrossFit com meu marido há 10 anos, então eu sou treinadora desde 2014, né? E a gente abriu a academia nessa época. Eu comecei a dar aula de CrossFit não em 2014, mesmo sendo já treinadora, mas em 2019, quando eu me formei em educação física, eu comecei a trabalhar mais em sala de aula, mas sempre estive presente lá, né, treinando, acompanhando os treinos com os profissionais. E foi a partir de 2019, né, que eu comecei a estudar mais sobre gestação, porque eu fui uma gestante praticante, né, de exercício de CrossFit, pratiquei até 39 semanas, e comecei a entender que existia uma lacuna aí muito, muito grande, assim, né, de falta mesmo de conhecimento. Informação. Então, eu errei um pouco, acertei mais do que errei, e com esses erros eu fui buscando conhecimento para que nenhuma pessoa mais errasse, né? É Basicamente isso. isso. Yes, Então, que hoje legal, mano. eu, né, me especializo mais em exercício físico na gestação, em CrossFit, né, na gestação e também no pós-parto, né? Porque o pós-parto é uma extensão ali também da gestação, né? Gestação. Que Muito legal, mano. legal. Legal receber você aqui e você falou algo muito legal, né? Existe sempre uma lacuna, né? Quando a gente vai atender públicos específicos dentro do CrossFit. E se a gente fala tanto, né, que o CrossFit é para todos, a gente tem que saber trabalhar com todos, né? E que legal ter você aqui, né, especialista no assunto quando se fala sobre CrossFit e gestação, porque com certeza vai agregar muito quem tá ouvindo aí atrás das telinhas aí. Muito obrigado pela presença, minha querida. Obrigada pelo convite. Isso aí, galera. Você então fica ligado aqui agora na gente, porque a Marcela ela vai dar várias dicas para você, treinador, para você que está escutando e não é treinador, mas é aluno e vai ser papai ou vai ser mamãe. Então, ó, trouxemos uma pessoa aqui que vai tirar alguns mitos, vai esclarecer algumas dúvidas e vai ser bem legal esse episódio, eu tenho certeza. Marcela, antes da gente começar nossa conversa, todos os convidados eles passam pelas perguntas aleatórias. Você está preparada para responder as três perguntas aleatórias? Preparada não, né? Mas a gente encara. É igual o treino, né? É O isso. professor pergunta lá, 3, 2, 1, preparados? Não, mas vamos embora. Mas Mas, não. Hugo, diga-se de passagem, já teve aleatórias mais difíceis, porque hoje tem um tema, né? As Lógico. perguntas aleatórias dela. É verdade. A gente facilitou a sua vida Quero hoje ver. e a gente Hum, colocou o tema de gestação. Então, as suas perguntas aleatórias vão ser perguntas que um assunto que você hum, conhece muito bem. Então Bora manda. lá então, ó. Primeira pergunta. Eu quero um só, tá? Um mito sobre gestação e treino. Repouso no primeiro trimestre, que não pode treinar no primeiro trimestre. Já começamos Ó, bem, hein? Viu só? Agora, segunda pergunta. Uma verdade sobre gestação e treino. Uma verdade sobre gestação e treino, que tem que treinar do dia 1 e até parir. Outro muito boa. Agora, ó, o comentário mais chocante que você recebeu quando estava grávida e postava os seus treinos. É pesado, Então, mas manda, manda. eu ia matar o meu filho. É isso. Simples assim. Olha só, tipo, Pesado, na né? lata. Pois é. Mas é isso. O nosso episódio de hoje, eu coloquei essa pergunta porque eu já imaginava que essa fosse ser a resposta, né? Então, Como é que nosso pode, né? episódio. Imaginar um negócio desse. Pois é, é porque inacreditável que isso a sai da gente vê boca de que alguém.
A internet, Exato, ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é a famosa terra de ninguém, né? As pessoas, elas se sentem na exato, liberdade de falar aquilo que elas querem, e às vezes elas nem exato. conhecem, nem sabem de absolutamente nada do que está se passando ali, e ela tá lá, dando a opinião dela, que ninguém perguntou. Mas E enfim, ninguém o, perguntou, nem foi solicitado. o nosso intuito aqui é justamente esse, né? Trazer informação para que esse tipo de comentário ele não aconteça com tanta frequência. E que se acontecer também, a pessoa saiba também aonde mostrar o argumento contra isso. Então, Exato. você já se apresentou, né? E eu vou deixar o Rafa puxar a nossa primeira pergunta. Bora, Rafa? Má, assim, essas três perguntas aleatórias foram perfeitas, né, Hugo? Porque Uhum, já esclareceu muita coisa. Ó, você que está vendo aí, escutando, treinador de CrossFit ou até mesmo praticante, em menos de 5 minutos de papo já consegui esclarecer alguns pontos, né? E eu tenho certeza aqui que esse papo a gente só vai aprender, né? Mas você falou que você está dentro do CrossFit desde 2014, né? Então é um belo tempo. Dentro desse caminho, da sua trajetória aí, o que te motivou a buscar esse público tão específico, né? O público gestante dentro de um box de CrossFit? E como é que foi essa transição, né? Esse foco em específico para trabalhar com essa galera? Eu acho que a maior motivação foi a minha própria gestação. Eu engravidei em 2014, tipo, a gente tinha aberto a academia há um mês, eu treinava CrossFit há uns 7 meses. Então, a minha maior motivação foi a gestação. E foi por isso, inclusive, pela maternidade, que eu entrei na educação física, né? Porque a Júlia, minha filha, tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade para me formar. Então, assim, começou mesmo com a minha gestação. E na época que eu treinava, eu não tinha muito conhecimento sobre gestação, ninguém tinha, sobre CrossFit, então, em 2014. uhum, Era muito raso, Gostei. né? Então, eu fui buscando, assim, e era pouco conhecimento. Aí eu lembro, como se fosse ontem, eu encontrei um Instagram, e o Instagram era assim, era mato, né, nessa época. Mas eu encontrei que era CrossFit Mom. Ele nem existe mais. Que ele pegava os treinos da CrossFit.com e ajustava para uma gestante. Aí eu comecei, eu não fazia esses treinos, mas eu pegava os ajustes dela e jogava para os treinos aqui da academia. E uhum, assim eu fui fazendo, né? Não eram ajustes ideais, que hoje em dia eu acho que, né, que não precisava ter feito, mas que poderia ser ajustado por uma outra coisa, mas era o que tinha disponível naquela época. Então foi isso mais que me motivou, né, a começar a buscar conhecimento. E fora que quando você começa a estudar sobre gestação, é um caminho sem volta, porque, assim, primeiro que gestar é algo extraordinário, né? Você já fica, você está gerando um ser humano, tipo, é algo uhum. surreal, né? Eu falo que é coisa de É, outro mundo mesmo. Parece uma Não, coisa de filme de ficção científica, né? E é coisa de ET. exato. Cara, porque quando a gente começa a estudar mais fundo a bioquímica, a fisiologia da gestação, a gente fica assim, tipo, cara, tudo que precisa acontecer dentro de um organismo, toda a Uhum, parte imunológica que precisa acontecer, né? Porque o bebê é um ser estranho no corpo, mas por sim. que que a mulher não expulsa? Por que que o organismo não expulsa? Porque tem muita coisa acontecendo em volta para que ele fique ali. Então, assim, e tudo isso foi tão lindo, assim, quando eu comecei a estudar, que eu falei, cara, eu quero mais, e aí eu fiquei a louca de estudar, né? Eu estudo todo dia, eu vivo assim, eu estou fazendo curso o tempo todo, e lendo o tempo todo, falando o tempo todo, né? O culto da gestação, quase. Mas é porque é isso, porque é lindo de estudar, sabe? E é lindo de ver também as mulheres treinando assim, e cada vez mais mulheres treinando, né? Porque antigamente a gente quase não via gestantes treinando, e Sim. a gente vê cada vez mais mulheres treinando e treinando CrossFit na gestação. E foi uma outra coisa que me motivou, porque eu comecei a ver mais gestantes treinando CrossFit. Eu falei, opa, mas tem que ter um cuidado, né? É para continuar, mas não é para continuar como se
nada tivesse acontecendo, né? Porque já Uhum. fazia antes que pode continuar na gestação. Sim. Então foi por aí a minha motivação mesmo. Mas começou na minha gestação. Começou na prática, Uhum. né? Não tem jeito. Você A se viu no prática, papel e olha só, que exato. legal. É isso aí. E, Mas, você falou então, quando a gente fez a pergunta aleatória, né? A verdade sobre a gestação e treino é que você deve treinar do dia um até parir, né? Então, pensando nisso, quais são os principais benefícios que você vê, assim, que o CrossFit traz durante a gravidez? Tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde do bebê. Perfeito. Bom, eu falo, né? Eu estava falando sobre o mito uma verdade e um mito, que, né, é Uhum. uma coisa só, que é para treinar desde o dia um, né? Então não precisa parar de treinar no primeiro trimestre, e também não precisa parar de treinar assim que descobre a gestação, esperar para fazer exame, esperar para ir no médico. Não, continua treinando e vai fazendo, né? Tudo que precisa ser feito para ver se tá tudo bem. Então, no primeiro trimestre é importantíssimo o exercício físico, e por isso que não é indicado o repouso, porque ele ajuda no que a gente chama de placentação, que é a formação da placenta, que é o órgão que vai nutrir o bebê por toda a gestação. Então, o exercício físico ele colabora para que a gente forme mais vasos sanguíneos, né? Tem um volume grande de vasos sanguíneos e com calibre bom para que esse sangue que está circulando cada vez mais no corpo da gestante consiga passar da placenta, né, depois quando ela é formada, para o bebê. Então, o exercício ele tem essa capacidade de gerar ali, né, toda essa parte imunológica, bioquímica, melhor placentação, e essa melhor placentação ela já vai ser a primeira medida de prevenção de pré-eclâmpsia, que é ali, né, uma hipertensão gestacional, né, por conta dessa formação dos vasos. Então, para Formação dos prevenir vasos. pré-eclâmpsia lá no terceiro trimestre, que é o mais comum, eu preciso ter esses muitos vasos com uma qualidade boa, com calibre bom, para que a gente tenha esse bom fluxo, né, de sangue passando da placenta para o bebê. Então já começa aí, né? Que o primeiro trimestre ele é muito importante nessa questão da placentação, que vai, né? Assim, pensando nessa pré-eclâmpsia, né? Se a mãe previne pré-eclâmpsia durante a gestação, isso também se reflete no bebê, né? Porque esse bebê a gente tem menos desfechos neonatais, né? Que a gente chama, então é um parto que vai ser mais tranquilo quando a mãe não tem a hipertensão, então ele não vai ter dificuldade ao respirar quando nascer, por exemplo. Então, né, toda a questão genética também, né, uma mãe que tem a condição durante a gestação, isso vai se refletir depois para a vida adulta dessa criança, infância e vida adulta, né? O exercício físico durante a gestação, o CrossFit, né, que é um tipo de exercício físico, Uhum. ele ajuda no controle de peso, no ganho de peso excessivo, né? Ele ajuda a controlar a glicemia sanguínea, então ajuda na prevenção de diabetes gestacional, né? Então isso também é importante para desfechos neonatais, né? Para que a gente não tenha um bebê macrossômico, que é um bebê grande, gordo, por assim dizer, né? E Uhum. isso também pode se refletir na sua infância, na vida adulta, né? Essa criança ela pode ter mais chances de obesidade infantil e de desenvolver obesidade ao longo da vida, né? O exercício ele previne dores, desconfortos, né? Eu poderia ficar aqui, eu acho que o O dia inteiro episódio falando dos inteiro. benefícios para Caraca, a saúde mental também, materna, né? Melhora a disposição, melhora o sono e melhora a disposição, principalmente lá no terceiro trimestre, que tem mais peso de gestação, que tem mais alterações anatômicas, biomecânicas evidentes, e aí é Uhum. mais cansativo para a mãe, mas se ela tem melhor condicionamento, mais músculos, ela melhor vai suportar esse peso. Tipo, é Sim. óbvio, né? Uhum. É uma coisa óbvia, né? E tudo isso, todo esse controle de condições maternas, né, dessas complicações maternas, tudo isso vai ser benefício para o bebê, né? Sim. Para o bebê, tanto intraútero
quanto depois extraútero, né? A epigenética, ela já está aí, isso pode ser um papo para outro podcast, mas a epigenética, ela já está aí, então uma mãe, ela já está ali. Se ela tem boas escolhas de hábitos alimentares, de exercício físico, ela já está ali gerando bom DNA, por assim dizer, para Uhum. gerações futuras, não só para o seu bebê, mas tipo, para o filho do seu bebê, para o neto, né? E por assim vai. Olha só, então tudo começa realmente lá no primeiro trimestre, na primeira parte da gestação, Exato. onde é muito importante essa atividade física para que ocorra, tipo, um bom percurso, não só na gestação, mas, tipo, na vida pós dessa criança que vai surgir. Exatamente. Muito legal. Agora, ó, me fala, da onde você acha que surgiu esse mito de que é lógico, né? Acredito eu que cada gestação é cada gestação, cada pessoa é cada pessoa, né? Mas por que será que toda mulher fala, eu tô no primeiro trimestre, eu preciso parar de fazer atividade física, porque de onde surgiu isso? Cara, Porque é uma crença mesmo, né? acontece muito. Não, e é engraçado, assim, era uma crença mesmo, né? Mas as diretrizes antiquíssimas, Uhum, elas tinham essa orientação por falta de estudo, né? Porque o primeiro trimestre é esse trimestre que é muito é, delicado, porque é isso, tá ali implantando o embrião na parede do útero, tá formando a placenta, então tudo pode acontecer. É onde pode acontecer, né, as perdas gestacionais, é onde pode acontecer alguma má formação fetal, então é um momento assim uhum, muito delicado. Por ser esse momento delicado, as pessoas acham que precisa, tipo, virar uma múmia, uma estátua uhum, para tipo nada acontecer. Tem mulheres que até hoje que ficam com a perna pro ar para poder o bebê sair na é, é coisa de louco, né? Porque aham, isso piorou, eu acho, apesar das diretrizes terem se atualizado, então a gente já tem as maiores diretrizes falando que é para treinar desde o primeiro trimestre, mas apesar disso, acho que com a internet, não Fica sei, pior. uhum, piorou, né? Porque sim, é muita informação disponível e as pessoas, É, assim, disponível e meio que não, pouco se lixando do que estão falando. Lança lá uhum, para ter engajamento, para ter seguidor, curtida e, deixa para eu lá. acho, eu acho que além do excesso da informação, a informação de má qualidade ou uma fonte que não seja tão ideal, né? Porque o que a gente vê de médico hoje em dia, né? Recomendando que esse primeiro trimestre, ó, você não vai fazer nada, tá? E uhum, assim, a gente tá à Uhum. frente de boxe há 10 anos também. Então a quantidade de pessoas treinadas que ficaram um período de 3 meses sem fazer nada, assim, você rompeu o ciclo de treino que essa pessoa fez a vida inteira, numa fase muito delicada da vida, né, Marcela? Porque, nossa, Importante, eu expliquei aqui, né, que é importante, sim, importante. delicada e importante, porque você vê, quem está escutando aí, né, o papel da mãe e a responsa da mãe, né, durante esses 9 meses em formar um melhor bebê, em formar um melhor um ser humano. É isso. Então eu vejo que assim essa informação é muito mais fácil, né? Você falar para a mãe, para aí, mãe, para de treinar, para de treinar, é muito Eu, mais eu, eu fácil, tenho a né? teoria que é uma proteção do profissional, porque, uhum, assim, se der ruim, Não é culpa minha. eu, não é culpa minha. é, É, Mas eu vou muito além, porque hoje em dia, sabe, assim, eu não tenho medo de falar, porque eu estudo, então eu não tenho medo de falar. uhum, Mas essa mulher que ficou em repouso no primeiro trimestre, por uma indicação médica, só porque, vamos ficar, é melhor, né? Porque vai que, não, é essa mulher que vai desenvolver pré-eclâmpsia lá no terceiro trimestre, e o médico, ele não vai culpar a gestante, ele, né? ele, Ele vai culpar a gestação, ou seja, a sim, gestante, né? uhum. é, E é Só que a muito culpa foi engraçado, dele, né? Porque assim, é né? realmente uhum, um período muito delicado. Mas, gente, o corpo humano, ele não é tão delicado assim. O corpo humano, ele aguenta muita coisa. Tipo, já Aguenta. aconteceu, não vou falar assim em números, mas já aconteceram algumas vezes de eu dou aula de CrossFit já tem 10 anos. Então já aconteceu algumas vezes de a aluna chegar pra mim e falar assim: descobri que eu tô grávida. Aí eu, que legal. Quanto tempo? Tipo, já, já tá mais do que três.
já passou, entendeu? E a pessoa foi descobrir Sim, só depois. E tava lá fazendo sim, burpee, tava se tacando no chão. Vida normal, sabe? Então, é exato. Eu realmente descobri assim. com 9 semanas também, quase 2 meses, quase. Então, é realmente um período delicado, porém, a gente não pode esquecer que o corpo humano, ele foi feito para aguentar as coisas, gente. Se você é uma pessoa que já está treinando há muito tempo, e que aquilo faz parte do seu. É um hábito da sua vida. Então, provavelmente aquilo não vai fazer uma É, diferença, né? Vai e só te sabe o que eu ajudar. falo assim? E eu falo assim, é óbvio que todo mundo já, depois da pandemia, então, o sedentarismo é a doença que mais mata pessoas no mundo inteiro. Aí você pensa, uma mulher está gerando um ser humano. Por que que o sedentarismo é a melhor indicação? Não faz sentido nenhum, Não né? faz sentido. Não Não faz faz, sentido entende? nenhum. Não faz. É isso. Ponto. Não precisa falar mais nada. É Né? isso. É, porque eu acredito, Mar, que assim, você ter a preocupação é legal nesse período. Se você é uma mãe, acredito, né, com um histórico de alguma coisa que pode acontecer, legal você ter uma preocupação extra ali. Mas o excesso dessa preocupação, eu acho que vai respingar até quando o bebê nascer. E eu não vejo que isso é legal também, porque isso vai virar uma bola de neve, né? Uma hora ou outra você vai colher isso aí. E, Mar, você falou sobre o sedentarismo. E realmente, assim, é a grande meta, né? A gente, cada dia que passa, né? A gente, né, que trabalha com atividade física sabe a importância, né, de se mexer, né? Sabe a importância de se mexer enquanto está é, criando uma criança dentro de si, né? O sedentarismo, né? A pessoa grávida que já tem um hábito da atividade física, é muito mais fácil ela continuar, né? Mas eu vejo que a pessoa sedentária, num período que ela descobriu uma gestação, eu vejo que sim, ela não tem um hábito de atividade física construída. Então, para ela, vai ser muito difícil. Mas, assim, para você, que eu tenho certeza que você trabalha com muitas gestantes, assim, que não têm esse hábito de atividade e entendem a Uhum. importância do benefício disso. Como é que é dar esse primeiro passo, né? Quais são as preocupações que essa mãe que não faz nada tem que ter antes de começar uma atividade física, né? Como CrossFit ou qualquer outra coisa. Eu falo que essa mulher que está sedentária, ela assim, ela tem que correr atrás 3 vezes mais do que alguém que está ativo, porque o sedentarismo ele vem acompanhado de diversas complicações. Então, ela está mais perto de, né, de uma trombose, de uma diabetes, de uma hipertensão, ela está mais perto disso tudo. Então, ela tem que correr atrás, né? Então, normalmente as sedentárias buscam um acompanhamento, fazer exercício, pensando nisso, com medo da diabetes, da pré-eclâmpsia, não é por causa de peso ou porque querem se sentir bem, não, elas, porque como se fala mais sobre diabetes e hipertensão e que vem aumentando cada vez mais, né, em gestantes e no mundo inteiro, e é algo óbvio que a gente vê por conta do sedentarismo e da má alimentação, né, do estilo de vida, elas têm esse medo, então acabam buscando por causa disso. E aí é difícil no início, né? Porque assim, já é difícil para uma pessoa dar aquele pontapé inicial. Você imagina uma mulher que está ali no primeiro trimestre, enjoo, com azia, mas com sono, cansada, mas é mais por isso, com medo das doenças que podem acometê-las. Olha só. Então, assim, é difícil, né? Mas, mulherada, entende a importância e o benefício que isso vai ter no longo prazo, né? Nossa, que incrível. É isso. E, Marcela, vamos falar um pouquinho agora sobre alguns movimentos que são indicados e não indicados, né? A gente entende, igual eu falei antes, que cada gestação é cada gestação, cada pessoa é cada pessoa. Então, a gente também consegue perceber que, às vezes, alguns movimentos pode ser que algumas pessoas façam, outros movimentos algumas pessoas não façam. Tem alguma listinha básica, tipo assim, por exemplo, esse daqui são é o top 5 movimentos que uma grávida não pode fazer.
E acredito que Então, também antes de tenha eu falar. períodos, né, Mar? Sim. Então, acho que. Tem e não tem. É porque a gente precisa primeiro entender que quando a gente pensa nos ajustes, né, a gente precisa olhar primeiro para a segurança. Então, assim, todo, todos os exercícios ao longo da gestação, a gente vai estar sempre avaliando risco, custo e benefício, né? Uhum. Se tiver mais risco e custo, né, tanto para a segurança e para o corpo da mulher, talvez não valha a pena fazer, né? Se tiver mais do que os benefícios. Então, a gente nunca pode deixar que os riscos e o custo fique, né, mais alto do que o benefício, né? Então, a gente precisa pensar na segurança, né, em primeiro lugar. Então, minimizar riscos de queda, por exemplo, né? A gente precisa ir trauma abdominal. Então, já no primeiro trimestre de gestação, a gente tem um pico de um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio exclusivo da gestação. Só a mulher vai ter e durante a gestação. Afrouxa tendões, afrouxa ligamentos, as articulações ficam mais frágeis, mais frouxas, e tudo isso já aumenta risco para queda, para entorse. Então, todo mundo fica assim, mas pendurar na barra no primeiro trimestre, será que pode? Poder, ela pode continuar fazendo todos os movimentos do CrossFit, mas a pergunta é, deve? É isso? É adequado? Então, a gente precisa olhar para a segurança. Tá lá pendurado na barra. Aí desceu da barra, a articulação está mais frouxa. Aí, sem querer, virou o pé. Quem nunca deu aquela quando desceu da barra? Hum, Uhum. Eu outro dia mesmo. Só que eu não estou gestante, não estou com as articulações mais frouxas, tudo bem. Mas se é uma gestante, a gente tem que antecipar cenários, a gente tem que olhar lá na frente. E aí, se ela cai, torce o pé, aí machuca feio, né? Tipo, e aí tem que ficar imobilizada. Ela vai ficar parada, vai acabar ficando parada, ou vai conseguir ir para a academia para pelo menos fazer um braço, porque a gente sabe que a gente consegue hoje Uhum. em dia ajustar tudo, mas vai reduzir essa mobilidade, porque ela não vai andar tanto, e aí isso pode repercutir num ganho maior de peso, uma glicemia não tão bem controlada. Então, a gente precisa, quando pensa nos ajustes, antecipar cenários. Olha, se a gente sabe que está acontecendo isso, que vai acontecer isso, por que a gente vai expor? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, dentro dessa listinha de segurança, eu falo sobre os exercícios pendurados na barra desde o momento que descobre. Tem risco de queda, de torcer o pé? Eu já acho que é prudente não fazer desde o primeiro trimestre, mesmo que não tenha barriga, né? Uhum. E isso vai incluir também saltos na caixa, né? Que também tem risco de queda, exercícios como o wall walk, o handstand push-up, né, o handstand walk, então tudo isso que pode gerar lesão, né, por conta de frouxidão ligamentar ou queda, eu Uhum. acho que é legal ajustar. E aí a gente cai num outro ponto que a gente precisa avaliar, que é a sobrecarga no assoalho pélvico feminino, né, que é aquela musculatura que fica lá no chão da pelve, e na Uhum. parede do abdômen com relação à diástase. Né? Então, alguns exercícios estão, por exemplo, os de impacto, corrida, saltos de corda, seja simples ou seja duplo, né? São exercícios que aumentam a sobrecarga no assoalho pélvico. Aí, como é que a gente avalia isso? A gente já tem estudos que mostram que exercícios de impacto aumentam em até 16 vezes, podem aumentar em até 16 vezes a reação, o seu peso do corpo em reação contra o solo para o assoalho pélvico. Aí faz a conta. Num treino de double under, soma 16 vezes o peso do corpo, os, 200 é, vezes, porque nunca é pouco salto. não é? E aí pega isso que já tem, junta com o fato de que a própria gestação, efeitos hormonais e peso da gestação já tem sobrecarga no assoalho pélvico. Toma, vale a pena? Se para a mulher, por mim, ok, né, eu aumentar meu risco de perder xixi por conta dessa sobrecarga no assoalho pélvico, tudo bem, a escolha vai ser sempre dela, mas é nosso papel informar. Olha, a gestação tem risco de incontinência urinária. O salto de corda aumenta esse risco, né? Se você quer, tudo bem, não aconselho, mas tudo certo. Né? Então, eu acho que a gente tem que passar a informação, mas a avaliação vai ser sempre da gestante nesse sentido do assoalho pélvico. Com relação à segurança,
Eu acho que é nosso papel, né, isso como profissional, e isso a gente faz isso no dia a dia, independente, né, de ser uma gestante. Se a gente vê Uhum. uma pessoa executando um deadlift que não está mantendo a linha média estabilizada, você vai mandar parar. Você vai deixar fazer? Se eu tenho uma gestante que está pendurada na barra e tem risco de queda, você vai deixar pendurar? É o seu que está na reta. É, Porque se der ruim, e quem é o responsável da sala? Então você. vamos ser práticos aqui, vamos ser práticos, né? Uhum. Então, com relação à segurança, eu sou bem rígida. E com relação à sobrecarga no assoalho pélvico, né? Então, saltos de corda, né? E corrida. E também com relação à diástase, é uma avaliação da gestante, né? Ela que vai decidir. Então, por exemplo, exercícios ginásticos de solo, né? Então, hollow rock, aquelas posições de canoinha, tuck-up, V-up, tudo que tem flexão de tronco, ABMX sit-up, gera um aumento excessivo na pressão dentro do abdômen e isso prejudica a diástase durante a gestação. Então, é melhor trocar esses movimentos, né, por exercícios que vão trazer maiores benefícios do que continuar fazendo esses exercícios que vão gerar prejuízos para o corpo, principalmente mais para frente no pós-parto, né? Quando a gente tem ali a recuperação, né, abdominal. Então, pensando na listinha, é isso. Exercícios pendurados na barra, saltos de corda, né? Saltos na caixa e exercícios, os abdominais, né? Aham. Com flexão de tronco, todas essas variações com flexão de tronco. Omar, Os saltos de fala eu. corda e a corrida, eles são exercícios que você já tenta falar para elas, né? Você expõe o caso e tal, mas você espera passar um certo período da gestação ou já desde o início? Desde o início. Desde o início. Porque lembra da antecipação de cenários. Eu já Uhum, sei que o assoalho pélvico está sofrendo alterações hormonais, ele vai sofrer peso lá na frente, ele já tem um risco aumentado para continência, eu não vou já começar a botar uma sobrecarga nele. Então, é sempre pensando nessa antecipação de cenários, né? Porque a gente quer que ao final da gestação, né, a gestante ela tenha menos dor ou não tenha dor, que ela não tenha uhum, diabetes, não tenha pré-eclâmpsia, que esteja com peso controlado e que não esteja perdendo xixi. E que uhum. tenha uma diástase funcionando ali legal, fisiologicamente, para ela ter uma melhor recuperação no pós-parto. Então, eu trabalho dessa forma, pensando nessa Sim. antecipação de cenários e pensando a longo prazo para que ela termine a gestação na melhor performance possível. Tá? Uhum, Omar, eu vejo que algo que caiu no mito aí sobre gestação são os batimentos por minuto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente vê ainda muitas grávidas, né? Durante os treinos, médico fala uma coisa, elas ficam com o relógio assim, ó. Opa, ai meu Deus do céu, tem que parar porque cheguei no 140 aqui, Nossa, né? esse número nunca existiu, gente. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o que geralmente, né, eu vejo, eu acho que é o aconselhável fazer manter a grávida conversando com você, né? Se ela sustenta um ritmo de Isso, conversa, é o nível de é isso, percepção, né, de esforço, né? é Fala um pouquinho mais isso. sobre isso, mano. Então, hoje em dia, na literatura, né, cada vez mais tem mostrado isso, que a melhor maneira de monitorar a intensidade é pelo talk test, que é esse teste da fala, né, ou pela escala de Borg, a escala subjetiva de esforço, né, mas o talk test sempre vai estar acima da escala de Borg. Então, é isso. A gestante ela pode estar ali treinando, está ofegante, mas ela precisa manter uma conversa. Ela precisa conseguir, tipo, se você chegar do lado dela e perguntar alguma coisa, sei lá, qual é o seu nome completo? Ela tem que falar sem interromper. Isso quer dizer que ela está numa intensidade moderada a levemente vigorosa, que é a intensidade de segurança, né, que uma gestante pode atingir. Se ela der uma interrompida na frase, não quer dizer que ela está trazendo, interromper o fluxo, acabou o oxigênio, não quer dizer nada, só quer dizer que está subindo a intensidade, não pode sustentar essa intensidade, igual a gente costuma né, atingir aquela intensidade bem mais alta, vigorosa, que se o coach passar
pelo lado e perguntar alguma coisa, só vai ter uma palavra, xingar assim, só. Não vai conseguir falar, né? Então é só aí, nesse momento, o que que ela faz? Ela descansa, diminui mais o ritmo, mas é isso, tem que estar conseguindo falar. E na escala de Borg é mais ou menos ali de 0 a 20, 13, 14. Mas já tem estudos que mostram que ela pode chegar até 17, então é uma intensidade pela percepção mais alta, porém conseguindo falar no talk test. Hum, Então ela pode top. estar com uma percepção subjetiva mais alta, mas o talk test tem que estar funcionando. Entendeu? Uhum, sim. Então esquece número, esquece 140, né? Esquece, esquece. Nem precisa 140 treinar nunca de relógio. existiu. Não, Tá tá vendo, doido? mulherada? Hoje em dia até se usa mais o PSE, né, para poder ter né, Sim. quando vai treinar Uhum, força. Eu falo muito sobre isso porque mulher, no período, por exemplo, eu estou menstruando hoje. Então, se eu for treinar amanhã, eu não vou conseguir treinar, render igual eu treinei antes de menstruar. Hum. Então, a percepção subjetiva já é outra. Então, eu sei cara, eu já chego no treino encarando ele assim, tipo, cara, é o que vai dar para fazer hoje, porque, né, minha percepção é essa. Então, e na gestação também, porque primeiro trimestre a gestante costuma estar mais cansada, mais, né, com sono. Aí, segundo trimestre, normalmente é a chavinha que vira assim, de maior disposição, né? A gestante tem mais testosterona no corpo, né? Então, em nenhum outro período da fase da mulher ela vai ter testosterona como na gestação. É uma janela uhum. hipertrófica sinistra para poder a mulher treinar força, né? Então, até isso vai variar. Então, às vezes, no primeiro trimestre, ela vai estar lá assim, de repente, segundo, e aí no terceiro trimestre. Olha Então, por isso só. que números a gente não usa, porque só de estar no dia 1 de gestação, fecundou lá, a frequência cardíaca de repouso já vai lá para cima. Porque pensa, tem que ter muito mais sangue para poder esse embrião ir lá para o útero, escavar a parede do útero e formar placenta. É muito sangue. Então, a frequência cardíaca, o coração precisa já, ó, Aumenta. pá, 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 já aumenta. Né? Então, não adianta ela se basear no que ela tinha antes, já não é igual. E fora que a variabilidade da frequência durante a gestação, por N motivos, hormonais e de tudo isso que eu expliquei, cara, oscila muito. Então, às vezes, é um dia que ela dormiu mal, que ela se estressou no trabalho, vai ficar no 140. Respirou, tá 140 se ela estiver estressada. Não tem E não condição, tem nada a ver com entendeu? exercício, né? Uhum, Exato, exato. Omar, sim. agora uma curiosidade. Durante o período do Open, assustou muita gente, mas também motivou muita gente ver a tia Claire competindo, Ah, realizando o uhum. Open grávida, né? E Uhum. durante essa época a gente viu diversos comentários, né? Alguns comentários que, olha, ela é maluca. Nossa, como é que faz isso? Porque ela simplesmente fez todos os workouts prescritos do Open, ganhou de muita gente, inclusive de muitos homens, Classificou. Classificou. classificou, assim, Chegou algo a fazer o assustador. qualifier algumas coisas, né? Exato. É. É algo, assim, fora do comum, né? E eu vi muitos comentários, né? A gente à frente do box aqui, muitos comentários que, olha que maluca fazendo isso. Mas isso também motivou outras pessoas, né? Outras grávidas, com Sim. certeza. E quando existe essa motivação, né? De um exemplo, né? Olha só, se ela faz, eu também faço. Pode ser que aconteça, né? Dificuldade de oferecer scalings para gestantes, né? Sim. A partir dos treinadores, por causa dessa aceitação, né? Então, como é que o treinador pode lidar com essa gestante que fala assim: ah, não, mas eu tô super bem, pô, deixa eu pendurar na barra, fazer uns pull-up aqui, deixa eu A fazer essa tia Claire, exaustão. a tia Claire Não, fazia toast bar, eu não posso fazer também? Eu acho até que a pessoa que se compara com a tia Claire é corajosa, né? Em primeiro lugar. é a Eu resposta. recebia, na época do Open, que eu postava sempre os workouts para ajudar outras gestantes, eu postava, quando saía o Open, eu falava, ó, se eu fosse uma gestante, na minha aluna, eu faria isso aqui. Aí teve gente falando, mas a tia Claire não sei o quê, e eu treino tanto quanto a tia Claire não sei o Hum, quê.
eu sou competidora. Aí você vai ver, ela compete aquelas competições regionais, igual tem aqui no Rio, Carioca Games. Calma aí, né, minha amiga? Calma aí. Calma aí, calma aí, pô. Vem cá, deixa eu te Você contar um trabalha negócio. 8 horas, 10 por dia, pô. Calma É aí, pô. isso. Então, o primeiro ponto é esse. Aquilo é o trabalho da tia Tia. É isso que o profissional tem que confrontar. É o trabalho dela, ela vive daquilo, ela já foi 6 vezes campeã. Ela precisa passar a gestação perdendo a melhor performance possível. Ela não está ligando para a função, ela não está ligando se ela vai aumentar a incontinência urinária, se ela vai piorar ali a diátese, se aquilo ali lá na frente. Ela não está ligando para isso. Ela quer voltar e fazer o quê? O que ela fez? Foi campeã de novo. Ela só queria isso. O objetivo dela Perdeu era pouco, esse. né? Como você disse. Isso. Entendeu? Ela não estava ligando para mais nada. Ela queria estar ali, mesmo grávida. Tanto que ela, 6 meses pós-parto, ficou em segundo lugar lá no. Como é que era o nome da competição? Da Rogue, não foi? Da Rogue, Ela, da ela Rogue. se manteve nas cabeças, né? E Uhum. assim, para as mamães aí que, olha que loucura, eu acho que a filha dela é extremamente saudável e Sim, com eu acho certeza legal a foi um motivação. pós-gestação melhor, né? Eu acho que é legal a motivação do tipo, cara, não, de ter uma pessoa ali fazendo CrossFit, mas pegar a motivação do ir e fazer, não do Uhum. fazer tudo que ela faz. Exato. Entendeu? Exato. É É isso aí. isso. Eu acho que todo mundo tem que entender um pouco isso que a gente conversou aqui agora, que é o trabalho dela, ela é uma atleta que ela vive disso, ela já faz isso há anos, então a gente tem que entender que você vai se movimentar, você não vai fazer tudo igual a ela, né? Aquela mulher, Ela é é de outro um, mundo. ela é um ET, Gente, é outro é- planeta. ela é É, de outro outro planeta. planeta, entendeu? Então, assim, É. só use a motivação para ir fazer, que tá tudo bem, a mulher fez, ela tá lá, tá bem, a filha dela tá maravilhosa, segue isso, mas respeite o seu professor, seu treinador que tá ali cuidando de você, que sabe como que é a sua realidade, que vê você todo dia, consegue colocar todo o treino dentro da sua possibilidade, da sua vida real ali, naquele momento que você está vivendo Exato. E o agora. que ela Yes. precisa, né? Assim, Uhum, a gente é capaz de saber o que ela precisa naquele momento, né? Eu até recebi uma caixinha falando assim: ah, meu professor, sempre quando tem pull-up, chest to bar, me coloca para fazer a remada na argola. Aí eu falei, mas quem não faz pull-up chest to bar, faz o quê? Né? Tipo, como se aquilo fosse assim o fim do mundo, ela tá fazendo só uhum, a remada na argola. Não, ela tá fazendo o quê? Qual é o estímulo do treino? Eu acho que falta isso muito no professor. O estímulo do treino é uhum. puxar. Puxar. Dane-se se é pull-up, chest to bar, puxar. Tem handstand push-up. Qual é o objetivo? É empurrar. Vamos fazer um press, um push press? É Está isso. preservando a função ainda, né? O mais importante. Exato, exato, Sim. né? Tá fazendo o estímulo proposto do treino, só que com segurança, preservando a função. É isso. Uhum. Exato. É isso. Ó, ainda falando sobre estímulo proposto do treino, você comentou um pouquinho ali que o segundo trimestre é onde a mulher tem mais testosterona, que é onde ela consegue fazer um treino de força bem legal. É, é realmente aconselhável continuar com os treinos de força durante toda a gestação? Sim. A treino de força é fundamental, pelo que eu falei lá no início, para controle glicêmico, né? Então, a gestante precisa ter músculo para poder ter esse controle melhor e prevenir diabetes, né? E Uhum. fora que a musculatura ela vai ajudar naquele suporte que eu falei para as articulações, para as demandas físicas que serão maiores no terceiro trimestre. Então, assim, tem que fazer força. Eu até falo assim, quem não faz CrossFit, né? O que é melhor fazer? Aeróbico ou força? Força. Se só tem tempo Uhum. para fazer força, faça força. Se tem tempo para fazer os dois, faça CrossFit. Muito legal. Simples Eu, assim, vou te assim. falar, até eu com as minhas alunas que nunca vivenciaram CrossFit, mesmo as sedentárias, o que elas treinam? O que eu passo para elas?
movimentos funcionais constantemente variados e na intensidade, né, Relativa. alta relativa para elas. É isso que elas fazem. Elas fazem CrossFit. Uhum. Até as sedentárias, É isso. as previamente sedentárias. Então, elas empurram, elas puxam, elas agacham, elas tiram o peso do chão, elas fazem exercícios constantemente variados ali, porque cada dia eu faço uma proposta de um treino, um circuito ou uma tarefa, que não é for time, mas faz uma tarefa. Sim, É isso. é isso. Legal. E acho que é tipo, muito importante também a gente lembrar que os treinadores que estão escutando a gente, quando você for dar um treino de força para sua aluna, estudante, que você entenda principalmente os pontos de performance do movimento, né? Exato. Então, é isso que vai falar se aquela carga tá boa ou se aquela carga tá ruim. A gente não pode Isso. ver. É a mesma coisa que uma pessoa que não está grávida. Então, a gente tem Exato. que ter atenção nos pontos de performance para ver. Ó, tá leve? Tá fazendo rápido? Tá, aumenta. E é assim É a gente isso. vai controlando. Tem Muito outros legal. pontos também para a gestação, tem outros pontos que a gente pode avaliar. Então, os estudos mostram que as gestantes elas podem treinar até 70% de um RM, o que já é bem pesado, né? Uhum, A gente sabe que tem poucas pessoas que conseguem de fato chegar ali a 1 RM, né? Assim, sim. eu acho que é bem raro, eu vejo isso assim, pelo menos na minha realidade, que é bem raro. Uhum, Então, mesmo que chegue ali perto de 70%, mesmo que não seja tão fidedigno, mas é bem pesado, então pode. E é isso, chegou a 70%, como é que estão os pontos de performance? Postura está boa? E outros pontos, não chegar até a falha, então estar conseguindo fazer os 70%, mantendo todas essas as repetições, né, sem falhar, uhum, sem perder a barra, né? E também sem fazer apneia, respirando. É preciso hum, respirar durante os esforços, porque quando a gente faz esforço em apneia, a gente aumenta a pressão de dentro do abdômen, que aumenta a uhum, pressão em cima do assoalho pélvico. Então, a longo prazo, né, o acúmulo desses aumentos de pressão durante a gestação podem ser prejudiciais para o assoalho pélvico, entendeu? Isso uhum, sim, isso para todas as mulheres, mas especialmente na gestação, quando a gente já tem esse aumento fisiológico acontecendo, né, por conta da gestação. Então é isso, postura, não falhar e e, usar o lance da falha, eu uso muito de 1 a 2 repetições de reserva e a respiração, não fazer uhum. bloqueios de ar durante os esforços. Maravilha. Anota aí, Que aula, gente. hein? Que aula. Meu É Deus do isso aí. céu. E, É bom Marcela, falar, gente, sobre é isso. muito bom, mó papo gostoso. Fala pra gente aqui, ó, pra gente terminar, qual conselho você dá para quem descobriu que vai ser mamãe e quer continuar treinando, ou também quer começar a treinar? Que treinem desde o primeiro trimestre. Então, não deixem de treinar, porque a gente aproveita muito essa oportunidade de já começar a prevenir muitas doenças, né? Que contem, né, para os professores, para os coaches, né? Logo que descobrir, eu fico às vezes vendo algumas que ficam esperando contar e não sei o quê, aí deixa de treinar para não ter que contar. Não, a pessoa que a gente é o gestor da saúde das pessoas ali, né? Então a gente tem que saber de tudo que está se passando ali, né? A gente que está ali no dia a dia e que tente manter, né, uma regularidade, né, respeitando também, né, as vontades, né, o cansaço, as alterações que vão acontecer, mas que tente manter essa regularidade até o final, porque quanto mais a gente acumular e fizer, mais benefícios a gestante vai ter. E o mais importante, quanto mais benefícios a gente tem, quanto mais menos riscos para outras complicações, né, de não desenvolver diabetes e outras doenças, melhor para o bebê, né? Mais saudável esse bebê será, não só intraútero, mas extraútero, será um adulto mais saudável, né? Então a gente está nas nossas mãos uma parte de salvar a humanidade, praticamente isso. É É a isso lição. aí.
Marcela, que papo incrível, hein? Muito obrigado, nossa. Foi muito bom. Mas o que eu aprendi hoje não é brincadeira, hein, Hugo? Nossa, demais. A gente Nossa, aprende muito aqui e que foi um legal. prazer ter você aqui com a gente. E antes da gente dar o tchau, você precisa urgente deixar o seu arroba aí. Fala pra gente, para o pessoal começar a te seguir mais. E se tiver alguma dúvida, tentar entrar em contato com você. E assim, você tem algum curso que você dá, que você preparou? Você já colocou isso na sua cabeça em talvez dar algum curso para treinadores? Como que tá isso? Então, eu já dei há pouco tempo, eu tenho um parceiro ali, um parceiro de profissão muito, muito legal. A gente deu um curso presencial aqui no Rio, na academia, mas não tenho ainda outros projetos, né? Uhum, Mas eu tenho um e-book, né, que eu desenvolvi uhum, para praticantes de CrossFit, né? Então, ele está lá no link da minha bio, Marcela, com dois L's, Blume. E é baratinho, e tem tudo lá, tudo que eu falei aqui, e todos os ajustes que eu vou propondo, né, tem lá, que eu considero importante. Então, tem toda a explicação sobre ativação abdominal, respiração, pressão, tem tudo lá. E eu estou agora, é meu novo projeto, eu estou gravando esse book. Ele vai sair em vídeo, né? Então, com mais explicações, então com os movimentos ali sendo feitos ao vivo e tal, né? uhum. Em vídeo, e que deve sair em breve. Esse é o projeto atual. Muito legal. Tá de Treinadores, então, ó, parabéns. corre no link da bio da Marcela, hein? Corre no link Comprem da o bio que é e-book sucesso. e entrem em Mar, contato com ela. obrigado pelo papo Isso. de hoje. Treinadores de CrossFit aí espalhados pelo Brasil. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente aqui, né, Hugo? Então, Sim, foi muito proveitoso esse papo e obrigado, minha querida. Com certeza agora, quem escutou tem melhores ferramentas, né, para incentivar, influenciar e continuar com boas práticas aí, seguras, né, para as gestantes dentro dos seus respectivos boxes. Muito obrigado. Isso aí. Nada, foi um prazer, né? Sempre bom falar sobre o assunto. E quando precisar, a gente está de volta. isso Yes, tamo aí. junto. Tamo junto. Valeu, galera. Até a Valeu, próxima. galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais aqui no CF Talks.